Olá a todos, tudo bem? Professor José Maria dando sequência ao nosso curso Português para Concursos, curso completo, abordando toda a teoria de língua portuguesa para todos os concursos das principais bancas do Brasil. Tá certo, moçada? Nós discutimos aí até a aula passada, né, a sintaxe de pontuação. Falamos acerca do emprego da vírgula, ok? Comentamos também outros sinais de pontuação, travessões, ponto e vírgula, né? 2 pontos. Fizemos aí toda essa abordagem bem completa, para você aí nunca mais errar nenhuma questão relativa à pontuação, não é isso? Nós vamos iniciar, moçada, com este vídeo, né, uma abordagem teórica também acerca da concordância, né, tanto no nível verbal como no nível nominal, ou seja, vamos iniciar a dar o pontapé na sintaxe de concordância, né? Então, eu até preparei esse slidezinho aqui, né, para a gente poder se guiar, né? Ok? A gente sabe que a concordância ela existe tanto no nível verbal, correto? Como no nível, pessoal, nominal. Tranquilo? Professor, como é que são esses conceitos aí de concordância, né? Olha, concordância é o seguinte, vou explicar aqui de forma muito fácil, né? Concordância é um acordo que tem que existir. Esse acordo ele tem que se dar entre sujeito e verbo, correto? Verbo e sujeito eles precisam concordar em número e pessoa, tá certo? Esse acordo aqui é tanto em número como em pessoa, tá certo? Beleza? E a concordância nominal, ela vai se dar entre quem? Entre nome, beleza? E palavra adjetiva, né? Palavra ou expressão de função adjetiva, né? Ok? Vamos pôr assim, nome e funções adjetivas. Né? Nas funções adjetivas, nós aqui incluímos, né, os próprios adjetivos, obviamente. Nós incluímos pronomes adjetivos, né? Ok? Qualquer palavra ou expressão que exerça função adjetiva, ela precisa acordar, né? Tá certo? Suas flexões com o nome, perfeito? Então essa concordância aqui, ela se dá no gênero, beleza? E no número. Essas daqui são as chamadas, moçada, regras gerais, né? Regras gerais. Entenda a regra geral, né? Na regra geral, você não precisa ter muito esforço para compreender isso não, ok? Sujeito e verbo precisam concordar, substantivo e adjetivo a priori precisam concordar, correto? Então vou te dar um exemplo aqui, né? Isso aí não é difícil, né? Agora eu posso complicar isso na redação das frases. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, né? Olha só, a frase é: julguei equivocado após leitura, né, minuciosa dos relatórios, né, ok, com pareceres de especialistas. Pessoal, que redação longa é essa? É desse jeito que vai aparecer na tua prova, né? Julguei equivocado após leitura minuciosa dos relatórios com pareceres de especialistas, ok? As informações veiculadas na mídia. Eu cometi aqui, galera, de propósito, um erro de concordância. Professor, não consegui perceber esse erro de concordância. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui comigo. Você tem esse adjetivo aqui, equivocado. Deixa eu melhorar isso. Deixa eu grifar melhor dizendo, né? Eu tenho aqui esse adjetivo equivocado. Beleza? Ora, vamos em busca, pessoal, do substantivo ao qual se refere esse adjetivo equivocado. O que foi equivocado aí? As informações veiculadas na mídia, moçada, né? É o substantivo ao qual está se referindo o adjetivo equivocado. Beleza?
Então você já percebe aqui que temos um problema, né? Ó, equivocado não, rapaz, ó, porque informações está no feminino, está no plural. Equivocado está no masculino, no singular. O que você tem que fazer aqui? Ó? Você tem que corrigir. Equivocadas. Professor, que regra foi essa que o senhor aplicou aí? Nenhuma. Eu não apliquei nenhuma regra. Absolutamente nenhuma regra. Eu fiz o que é normal de se fazer. O que é normal de se fazer? O adjetivo ele precisa concordar em gênero e número com o seu respectivo substantivo. Ok? Muitas questões não vão cobrar nem casos específicos de concordância. Vão aplicar a regra geral. Vão cobrar a aplicação da regra geral. Ok? E a dificuldade aí surgida, né? Se dá o quê? Se dá devido à redação da frase, né? Que apresenta muitas inversões, muitas intercalações. Não deixa claro no primeiro momento quem está concordando com quem. Qual é a estratégia aí? É uma postura que você tem que adotar. Uma postura que você tem que adotar. Visualizou um adjetivo ou palavra de função adjetiva, vai imediatamente em busca do substantivo a que ela se refere e veja se a concordância está batendo. Essa é a ideia, né? Ó, outro exemplo aqui. Como é que eu posso pôr aqui, né? Faltou, né? Durante a partida, né? Durante a partida de futebol, beleza? Marcada por intensa rivalidade, legal. Oportunidades de gol, mais claras, legal. Eu acabei de cometer também um erro de concordância. Aí, galera. Vê só. Você tem aqui agora o verbo, ó. Lá em cima eu destaquei o adjetivo. Eu fui em busca imediatamente do substantivo a que ele se refere. Aqui eu tenho um verbo, ó, o verbo faltar. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir imediatamente em busca do sujeito desse verbo. O que foi que faltou aí, galera? Vamos em busca desse sujeito. Ó. Oportunidades de gol mais claras, ó. Pega aí o núcleo desse sujeito, ó, oportunidades, né? Perceba aí, esse núcleo no plural, oportunidades. Ó, o verbo está no singular, faltou, beleza? Faltou. Você tem que corrigir, ó. O verbo não pode ficar no singular e o nosso sujeito, né, o nosso núcleo do sujeito no plural, ó. Beleza? Vamos aplicar aqui a regra geral, ó. Faltaram durante a partida de futebol, marcada por intensa rivalidade, oportunidades de gol mais claras. Beleza? Então, mais uma vez, que regra foi essa que eu apliquei? Nenhuma. Eu não apliquei nenhuma regra, eu apliquei a regra geral, o conceito em si de concordância, que diz que sujeito e verbo precisam concordar em número e pessoa, que diz que substantivo e adjetivo precisam concordar, né, em número e gênero. Beleza? Então qual é a ideia aí? Ó? Uma ideia de postura. Você vai em busca do adjetivo, né? Visualizou um adjetivo, imediatamente verifique o substantivo a que ele se refere. Veja se a concordância está batendo. Ok? Você visualizou o verbo, imediatamente você vai em busca do sujeito desse verbo e veja se a concordância está batendo entre o sujeito e o verbo. Não apliquei regra alguma aqui nessas duas frases. Apenas eu te exemplifiquei como é que as questões envolvendo concordância elas podem dificultar a visualização desses acordos, né? Ok, dentro das frases, né? Constituindo frases longas, com uma série de inversões, de intercalações. O segredo, galera, é pôr tudo no seu devido lugar. Quando você estiver aperreado aqui, ó, caramba, para onde eu vou? Rapaz, vamos organizar a frase. Quem é o sujeito, quem é o verbo, quem são os complementos? Bora pôr tudo na sua devida ordem, que aí você vai conseguir visualizar mais fácil essa concordância. Bacana? Show de bola. Voltando aqui para o nosso slide, ó, o que eu selecionei aqui? Eu selecionei alguns casos específicos, pessoal, de concordância, né, para a gente analisar aqui, ó, um a um. Legal? Cada caso desse, vou comentar aqui com vocês, tá certo? Vamos fazer alguns comentários e com isso
a gente vai entendendo, né, cada um desses casos de concordância. Acho que fica mais, enfim, interessante assim e mais fácil de você visualizar. Legal? Olha aí a letra A, galera, ó. Vossa Senhoria, aí eu pus um espacinho aí, ó, preocupar-se com o meu estado de saúde. Galera, anota aqui ao lado, ó, você tem, ó, a concordância com pronomes de tratamento. Com pronomes de tratamento, correto? Anote esse caso aí, interessante, ó, pronomes de tratamento. O que acontece, galera? O pronome de tratamento eu tenho a forma de segunda pessoa, Vossa Senhoria, é uma forma de segunda pessoa, ou a forma de terceira pessoa, Sua Senhoria. Eu utilizo o Vossa Senhoria quando eu estou falando com a pessoa que merece esse tratamento, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, quando eu estou falando com a pessoa que merece o tratamento de excelência, Vossa Santidade, é o Papa, né? É quando eu estou falando com ele, com o Papa. Agora, Sua Senhoria, Sua Excelência, Sua Santidade, quando eu estou falando dele, não importa se o pronome de tratamento está em segunda ou terceira pessoa. Eles vão se flexionar, ó, né, sempre em terceira pessoa. Em terceira pessoa, isso é importante, viu? Não importa se o pronome de tratamento está em segunda ou em terceira pessoa, né? O pronome de tratamento vai pedir um verbo flexionado sempre na terceira pessoa. Então, ó, Vossa Senhoria, professor, o pronome é de segunda pessoa, professor. O pronome é de segunda pessoa, mas a flexão do verbo, ó, é em terceira pessoa, ó. Vossa Senhoria preocupa-se, ok, com o meu estado de saúde. Ou Vossa Senhoria se preocupa com o meu estado de saúde, né? A posição aí do pronome, ela não afeta a correção gramatical, não. Ainda vamos falar de colocação pronominal. O que importa aqui é a concordância, ó. Terceira pessoa, no caso aí do singular. Vossa Senhoria preocupa-se com o meu estado de saúde. Ok? A pessoa poderia estar no passado desse verbo? Não, sem problema. Vossa Senhoria preocupou-se com o meu estado de saúde. Sem problema nenhum. O tempo verbal aí não é o fiel da balança. O fiel da balança, né, os fiéis da balança, o número e a pessoa do verbo, né? Porque a concordância é em número e pessoa. Legal? Então, concordância com pronomes de tratamento, anote aí. Pronome de tratamento, seja ele de segunda, seja ele de terceira pessoa, ele vai pedir uma flexão do verbo em terceira pessoa. Importante isso aí. Olha a letra B, galera. Concordância também bacaninha, ó. Começa a letra B. É a concordância. Olha só. Com sujeito coletivo, pessoal. Com sujeito coletivo. Interessantíssima essa concordância. Pronto, coletivo, substantivos coletivos, né? Vamos lá, multidão, batalhão, que é o que você encontra aí, cardume, tá certo? Você tem aí os substantivos coletivos. Aí, moçada, o que acontece, ó? Você tem aqui duas saídas, né? Duas possibilidades. Tá aqui o substantivo coletivo batalhão. Quando ele tá sozinho, né, o substantivo coletivo, aí não tem muito o que fazer, né? Ó, o batalhão perfila-se diante do comandante. Aqui não tem o que fazer, não. Você vai pôr o verbo no singular, porque afinal o coletivo é um nome singular. Ele tem uma ideia plural dentro dele, né? Batalhão é de soldados, não é isso? Uma ideia plural dentro dele. Mas o nome em si, batalhão, é um nome singular. O verbo vai ficar no singular. O batalhão perfila-se diante do comandante. Agora observa aí, ó. O batalhão de soldados. Aí é o seguinte, eu posso fazer aqui duas concordâncias. Posso eu concordar com o núcleo do sujeito, que é batalhão, né? Que é batalhão. Ó, o batalhão de soldados perfila-se diante do comandante, é uma possibilidade. E agora surge para a gente uma segunda possibilidade. Veja que eu explicitei, né, os componentes, né, desse substantivo coletivo, tá certo? Soldados. Isso cria para a gente, moçada, ó, uma segunda possibilidade de concordância, ó. O batalhão de soldados perfilam-se diante do comandante. Perfila-se concordando com o núcleo do sujeito, que é o coletivo batalhão.
perfilam-se concordando com os componentes desse coletivo, que são os soldados. Ok? Então, duas possibilidades de concordância aí. Eis a lógica da concordância com o sujeito coletivo. Lá, a multidão invadiu o terreno. Beleza? A multidão invadiu o terreno. Agora, a multidão de vândalos invadiu o terreno, é uma possibilidade. A multidão de vândalos invadiram o terreno. Perfeito. A turma acertou a questão. Perfeito. A turma acertou a questão. Agora, a turma de alunos brilhantes acertou a questão, concordando com a turma. A turma de alunos brilhantes acertaram a questão, concordando agora, né, com alunos brilhantes, né? Então é a concordância com o sujeito formado por substantivo coletivo, tá bom? Esse caso de concordância aí bem lógico, né? Bem interessante. Legal. Olha aqui a letra C, rapaz. Essa concordância, ela engana. Como é que é essa concordância aqui, galera? Ó, é a concordância, olha só, com a expressão, senhores, com a expressão mais de um. Com a expressão mais de um. Mais de um. Bacana? Vamos lá. O que você tem aqui, ó? O que você tem aqui? Essa expressão engana, porque o cara pensa assim, mais de um? Pô, mais de um, professor, são 2, 3, 4, 5, 10, né? 1000. O cara pensa assim, rapaz, eu vou levar esse verbo pro plural, né? Eu vou levar esse verbo pro plural, já que eu tenho aí uma ideia plural. Perfeito. Só que aqui vai acontecer o seguinte, galera. Vai acontecer o seguinte, tome cuidado. Nem tudo que parece é de fato, né? Ó, mais de um reservou. Vai ficar no singular, professor? Exato. Mais de um reservou lugar na primeira fila. Quem é que vai cantar alto aqui, cara? Ó, mais de um reservou lugar na primeira fila. Ok? O verbo com a expressão mais de um, atenção, o verbo com a expressão mais de um, ele fica em regra no singular. Calma aí que tem mais outra observação, mas guarda essa primeiro. Ok? O verbo com a expressão mais de um, ele em regra, ele fica no singular. Então, olha só, mais de um aluno acertou a questão. Mais de um professor cumprimentou o aluno. Olha só a confusão aí. Mais de um aluno acertou a questão. Mais de um aluno fez a tarefa. Ok? A expressão mais de um vai pedir o verbo no singular. Ok? Se você tivesse, ó, mais de dois alunos acertaram a questão, né? Mais de 10 alunos acertaram a questão e por aí vai, né? Por aí vai. Então, cuidado com essa concordância aí bem interessante, né? Agora, perceba aqui a segunda frase, ó, mais de um político. Ah, professor, aqui o senhor já explicou. O senhor explicou que com a expressão mais de um, o verbo fica no singular, não é isso? Só que aqui mudou um pouquinho, galera, ó. Aqui, galera, eu vou usar o verbo, ó, no plural. Ué, professor, o que foi que mudou aqui, por favor? Mais de um aluno se cumprimentaram. Mas o senhor não disse que o verbo com a expressão mais de um fica no singular? Moçada, só que aqui, ó, o que nós temos? Nós temos a ideia de reciprocidade. Quando o verbo transmite a ideia de reciprocidade, ok, essa forma verbal com a expressão mais de um vai para o plural. O que é a ideia de reciprocidade? É a ideia, galera, ó, do um ao outro, do um com o outro, do um para o outro, certo? Essa é a ideia da reciprocidade. Tá certo, professor? Então, beleza, ó. Vou aqui até para um exemplo aqui ao lado, ó. Olha só, galera. Um exemplo sempre que eu forneço aqui para o aluno. Mais de um aluno se ofendeu. É a primeira frase. Cuidado com essa concordância que ela engana. Aí a outra, ó. Mais de um aluno se ofenderam. Aí eu pergunto sempre para os meus alunos de turma presencial, qual das duas aqui está correta? Aí eles ficam na dúvida e tal. Olha, as duas estão corretas. As duas estão corretas. Agora elas dizem coisas diferentes. Qual das duas aí indica a ideia de reciprocidade? Ó, a de baixo. Na de baixo você tem, ó, a ideia de reciprocidade.
Beleza? Você tem a ideia de reciprocidade. Então vamos entender aqui, ó. Na primeira, ó, mais de um aluno se ofendeu. Vamos entender essa frase aqui, ó. Olha pra mim. Ó, fulaninho de tal se ofendeu, né? O cicrano de tal se ofendeu, o beltrano de tal se ofendeu. Conclusão, ó, contei 3. Mais de um aluno se ofendeu. Mais de um aluno se ofendeu. Mais de um aluno traduz, ó. Mais de um aluno se sentiu ofendido. Se sentiu ofendido. Essa é a interpretação que a gente tem aqui da primeira frase, certo? Agora, na segunda, você tem aí uma ideia de reciprocidade, ó. Mais de um aluno se ofenderam, ó. Como é que ele está fazendo aqui, ó? Mais de um aluno ofendeu um ao outro. É um ofendendo o outro, né, ó? Ofendeu um ao outro. É a ideia da reciprocidade que eu pedi lá para você destacar, ok? Então vamos lá, resumindo aqui essa concordância com a expressão mais de um. Em regra, o verbo com a expressão mais de um fica no singular. Legal? Se, no entanto, né, o verbo indicar a ideia de reciprocidade, esse verbo que concorda com a expressão mais de um vai para o plural. Legal? Concordância com a expressão mais de um, verbo em regra no singular. Se houver a ideia de reciprocidade, o verbo vai para o plural. Importantíssima essa concordância aí. Legal? Vamos que vamos. Ó, vamos que vamos. Na sequência aqui. Essa daqui é campeã. Aqui você marca 200 estrelinhas. Você marca aqui, ó. Concordância VIP, pessoal. Vamos lá. O que acontece? A concordância. Olha a concordância com expressões partitivas. A concordância com expressões partitivas. Ô, professor, me diga uma coisa, o que são expressões partitivas? Eu não entendi o que é isso, professor. Explica aí melhor. Essa concordância, eu faço questão de ser bem minucioso com ela, porque ela não cai não em prova, ela desaba. Ela desaba. Essa concordância aí, a incidência dela é muito frequente nas provas. Ó. Vem pra cá. Vamos aqui fazer o resumo teórico. Ó. Concordância, né, com expressões, ó. Certo aqui. Expressões partitivas, senhores. Partitivas, vamos lá. Quais são as expressões partitivas que nós temos aqui, ó? A maioria de. Ó, a maioria de. Certo? Grande parte de. Grande parte de. Tá certo? O que mais, ó? Boa parte de. Boa parte de. Tá certo? Vamos lá. Pequena parcela de. Vamos entender isso aqui, ó. Metade de. Metade de e tantas outras, ó. Pensa num todo. Aí você vai selecionar, ó, partes desse todo. A maioria de é todo mundo? Não, é uma parte, né? É uma parte desse todo mundo. Grande parte de é todo mundo? Não, é uma parte desse todo mundo. Assim como metade de, ó, metade de é uma fração, né? Então expressões partitivas são expressões que indicam o que? Partição. Eu vou pegar uma parte de um todo. Entendi, professor, o que elas significam. Mas aí, o que isso implica em termos de concordância? Pois é, quando aparece somente a expressão partitiva, ó, não tem o que fazer, ó. Essa frase aqui, ó. A maioria simplesmente, ó, votou contra. Aqui não tem o que fazer, eu vou fazer a concordância do verbo com o núcleo do nosso sujeito, certo? O núcleo desse nosso sujeito é a palavra maioria. Legal? Agora, veja aqui a número 2, ó. A maioria das lojas. Espera aí, posso eu concordar com a expressão que indica parte? Sem dúvida. A maioria das lojas está fechada, sem problema algum. Só que agora aconteceu o que, ó? Eu explicitei os componentes dessa expressão partitiva. Sendo assim possível, ó, estabelecer a seguinte concordância: a maioria das lojas estão fechadas, né? Você tem essas duas possibilidades de concordância. Então, olha só,
Metade dos alunos acertou a questão. Tá certo essa concordância, professor? Está. Metade dos alunos acertaram a questão. Tá certo também. Tá certo também. Então, cara, essa concordância com expressões partitivas, ela se desdobra de várias formas aí, né? De várias formas. Olha só a letra E. Olha só a letra E. Bonita também a letra E, ó. Ele foi um dos que mais me... Aí é o seguinte, ó. Um dos que, né? Isso aqui também é um caso de expressão partitiva, ó. Né? Um caso de expressão partitiva. Um dos colegas que mais me apoiou. Ó, vou concordar aqui com esse um. E eu posso concordar também, ó, os componentes dessa parte, ó, colegas. Ele foi um dos que mais me apoiaram. Você tem aqui essa possibilidade também, né? Ele foi um dos que mais me apoiou. Ele foi um dos que mais me apoiaram. Isso aqui é um subcaso, a gente pode dizer que isso aqui é um subcaso, ó, na concordância com expressões partitivas. Para finalizar esse primeiro vídeo de concordância, ó, você tem aqui a concordância com nomes plurais. Só como é que é essa concordância aqui com nomes plurais? Deixa eu te explicar, ó. Concordância com nomes plurais. O que seriam nomes plurais? Eu estou falando aqui, basicamente, ó, de lugares, certo? Lugares, quando eu falo lugares, cidades, países, né? Obras também, isso é muito comum com obras artísticas, cinematográficas, tá? O que acontece, ó? Você pega aqui Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos é um nome plural, correto? É um nome plural, Estados Unidos, correto? Só que ao mesmo tempo ele representa algo que é singular, um país. Ele representa algo singular, que é um país. Aí como é que a gente faz aqui, galera? Ó, como é que a gente faz aqui? A gente pode fazer da seguinte forma. Você não tem aqui o artigo, ó. Esse artigo vai ser o fiel da balança. Se você determinar, ok, Estados Unidos pelo artigo, aí, meu amigo, o que você vai fazer, ó? Você vai levar esse verbo para o plural. Os Estados Unidos investem bastante em tecnologia. Agora, se você não usar o artigo, eu vou pôr aqui embaixo, ó. Não vou usar o artigo. Vou pôr aqui em cima, né? Então tem um espaço maior. Estados Unidos. Aí como é que você vai fazer? Investe, ok, bastante em tecnologia. É a outra possibilidade. Então o fiel da balança aí, ó, vai ser o determinante, né? Na maioria das vezes aqui o artigo, né? Se o nome plural não estiver determinado por artigo, o verbo vai ficar no singular. Estados Unidos investe bastante em tecnologia. Se o nome plural tiver determinado por artigo, aí você vai fazer uma concordância com o plural. Os Estados Unidos investem bastante em tecnologia. Olha o exemplo aqui de baixo, ó. Minas Gerais, mas aí a concordância, ó. Minas Gerais produz muita soja. Minas Gerais produz. Aí eu posso ter a seguinte amarração também, ó. As Minas Gerais, ó, o que eu fiz aqui? Determinei por um artigo, né? As Minas Gerais, ó, produzem muita soja. Legal? Então você tem aí, ó, essa possibilidade, né? Faltou aí falar de nomes de obras, né? Um exemplo aí com nomes de obras, ó. Intocáveis. Intocáveis fez um sucesso danado. Os Intocáveis fizeram um sucesso danado. Ok, você tem essas possibilidades aí, portanto, né? Concordância com nomes plurais, beleza? Geralmente são nomes de lugares, geralmente são nomes de obras. Então, a gente deu o pontapé, moçada, na sintaxe de concordância, né? Discutimos o que? O conceito da concordância em si, tanto a verbal como a nominal, tá bom? E adentramos aí em alguns casos específicos de concordância, por enquanto, todos eles focados aqui na concordância verbal. Vamos avançando ainda na concordância verbal. Daqui a pouco chegamos na nominal e fazemos, né, o fechamento aí desse assunto super importante, bastante cobrado nas provas, né? O caso de concordância que eu quero destacar desse vídeo é a concordância com expressões partitivas. Muito importante esse caso. A incidência de questões
puxa, tremenda, né, envolvendo aí esse caso de concordância, tá bom? Fica aí com a gente, próximo vídeo tem mais. Tchau, tchau, pessoal.